Todas as vezes que eu quiser fazer uma frase em inglês, eu vou seguir a seguinte forma. Eu vou ter um pronome mais um verbo anunciador mais um complemento. Então vamos falar de cada um deles. Um pronome nada mais é do que a pessoa que vai executar uma ação dentro de uma frase, certo? Então, em inglês, esses pronomes pessoais são então eu, I, tu, you, ele, he, ela, she, e eu tenho esse it, que é um pronome neutro, que a gente não tem em português. O nós fica como we, o vós também vai ficar como you, e tanto eles quanto elas vai ficar como they. Então disso aí eu já consigo perceber duas coisas interessantes. A primeira é que tanto na segunda pessoa do singular quanto na segunda pessoa do plural, eu vou ter o pronome you. Então não existe diferença entre tu e vós em inglês. Portanto, se eu entro numa sala que tem 3 pessoas e eu falo you, vem aqui, não tem como eu saber se eu estou falando com uma ou com as 3 pessoas. Tudo bem? A segunda coisa que eu posso perceber é que o they, ele é plural tanto masculino quanto feminino quanto neutro. Isso implica que em inglês eu não tenho diferenciação de gênero no plural. Na sequência, eu tenho os meus verbos anunciadores. É importante destacar que esse termo, verbos anunciadores, ele não é um termo gramaticalmente próprio. Isso é uma terminologia que eu criei para simplificar a nossa vida. Em resumo, ele se refere a 2 grupos verbais legítimos, que são os verbos que a gente chama de auxiliares e os verbos que a gente chama de modais, que a gente vai ver mais pra frente. Mas nesse momento, a gente vai tratar então de 2 desses verbos auxiliares como os nossos verbos anunciadores. Eles são o verbo to be, que é tanto o verbo ser quanto o verbo estar, e o verbo to do, que é a noção de executar a ação de alguma coisa. Então, o que é um verbo anunciador? Um verbo anunciador nada mais é do que um verbo que ele serve para dar uma função de modo ou de tempo para minha frase. E ele não tem necessariamente uma função de tradução. Então, ele vai simplesmente anunciar para o meu ouvinte ou para o meu leitor em que tempo ou modo verbal essa frase está. Comecemos pelo verbo to be. O verbo to be é o verbo ser ou estar. Então, em inglês eu não tenho diferenciação entre a frase eu sou feliz e eu estou feliz. É exatamente o mesmo verbo que carrega consigo as 2 mensagens. Okay? Então, quando eu quero te falar, então, que eu sou ou que eu estou, eu vou falar, então, I am. Pro he, she, it, ou seja, terceira pessoa do singular, esse verbo to be ele vai se tornar is. Então, vai ser he, she ou it, is. E pro we, you e they, ou seja, os pronomes plurais, esse verbo to be vai se tornar are. Portanto, we, you ou they, are. Da mesma forma, para o verbo to do, eu também vou ter que conjugar. Quando eu falo então da primeira pessoa, vai ser I do. Quando eu falo da terceira pessoa do singular, então he, she, it, esse do ele vai se tornar um does. E quando eu falo das pessoas no plural, então primeira, segunda, terceira do plural, we, you e they, eu estou falando de do também. Então, tudo que eu preciso fazer para montar uma frase no presente é pegar essa minha fórmula original e substituir o verbo anunciador pelos verbos to do ou to be, de acordo com o pronome que ele acompanha, certo? Então, se eu quiser fazer uma frase com o pronome I, eu vou falar então que I am ou que I do. Então, vem a nossa pergunta. Tá, e quando é que eu uso o verbo to be e quando é que eu uso o verbo to do? Então, olha só. O verbo to be, ele é a noção de ser ou estar. Então, sempre que eu quiser falar alguma coisa que eu sou ou que eu estou, eu vou usar o verbo to be como verbo anunciador da frase. Então, por exemplo, eu sou feliz, vai ser um I am feliz. Eu estou sorrindo, vai ser um I am sorrindo. E por aí vai. Então, eu vou sempre utilizar o verbo ser ou estar, o verbo to be, em frases onde eu quero expressar a ideia de que eu sou ou eu estou em português. O verbo to do, por outro lado, eu vou usar sempre que eu estiver falando de um verbo que ele é executável. Tá, mas o que seria um verbo executável? Então, pensa comigo. Quando eu te falo que eu ando, o verbo andar é um verbo executável? Eu executo a ação de andar? Sim, concorda? Que eu executo a ação de andar? Tá. O verbo correr, eu executo a ação de correr? Sim. Você executa a ação de comer? Sim. Beber? Sim. Pular? Sim. Sonhar? Sim. Cantar? Sim. Concorda comigo que todos os verbos são executáveis? Eu tenho 2 únicos verbos que não são executáveis. São o verbo ser, você não executa a ação de ser, você simplesmente é. E o verbo estar, você também na executação de estar, você simplesmente está. Curiosamente, esses 2 verbos são o verbo to be. Então, o que isso implica? Todas as vezes que eu estiver montando uma frase que eu não estiver dando a mensagem de ser ou estar, ou seja, que eu não estiver usando o verbo to be como auxiliar, eu necessariamente vou estar falando de uma frase na qual o verbo to do é o meu verbo auxiliar. Fez sentido? Portanto, eu tenho como frases no presente de exemplo a frase I am happy ou eu
sou feliz, ou, se você preferir, eu estou feliz, dado que não existe diferenciação entre o ser e estar em inglês. E a frase I do walk, eu executo a ação de andar, ou, se você preferir, eu ando. Portanto, com essa forma, você consegue fazer toda e qualquer frase afirmativa no presente. Então, se você quiser falar uma frase onde você faz alguma coisa, você vai utilizar o verbo to do e vai substituir o complemento por seja lá qual for o verbo que você estiver usando, certo? Então vai ser um I do, speak, run, eat, qualquer tipo de verbo que você quiser usar. Você simplesmente complementa com as palavras que você está buscando. E se você estiver falando de frases onde você é ou está fazendo alguma coisa, você usa o verbo to be. Fez sentido? Mas se você já tiver algum contato com o inglês, ou for procurar em textos e vídeos, você vai perceber que muitas vezes esse verbo to do não vai aparecer. Então pensa comigo. A gente viu agora há pouco, então, que o verbo to do é essa noção de executar a ação de, certo? E que todos os verbos, com exceção do verbo to be, ou seja, o verbo ser e estar, são verbos executáveis. Então, entre eu te falar que eu executo a ação de andar, ou eu ando, você concorda que é muito mais fácil eu só te falar que eu ando? Então, especificamente por esse motivo, porque o ser humano é preguiçoso e a gente faz as coisas do jeito mais rápido possível, é que existe então essa opção de você não colocar o verbo to do na frase. Portanto, a frase I do walk e I walk são exatamente a mesma coisa, certo? Então, se você quiser colocar o do como verbo auxiliar, você pode, mas você não precisa necessariamente fazê-lo quando você está falando de uma afirmação no presente, certo? É muito mais comum, inclusive, que as pessoas não coloquem. Os raros momentos onde as pessoas optam por colocar o do é quando eles querem dar ênfase para alguma coisa, certo? Então, eu de fato caminho. Yes, I do walk. Mas você não é obrigado a colocar o verbo to do. O verbo to be você precisa colocar, tá? Isso só vale para o verbo to do nas afirmações. Tudo bem? Gostou? Então deixa o seu like e escreve aí nos comentários uma frase que você aprendeu a montar usando esta forma. E já aproveita e clica nesse outro vídeo aqui do lado para você aprender como montar frases negativas e interrogativas usando essa mesma forma. Te espero lá.